Tá? Então isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando aqui para vocês é o chamado folha de dados, é o datasheet, tá? De um circuito integrado, né? Coloquei alguns no Moodle para vocês olharem de onde a gente vê esses parâmetros que nós falamos aqui. Folha de dados sempre vai ter o nome do componente, né, do circuito integrado ou suas variações, né? Às vezes o datasheet normalmente é feito para mais de um circuito integrado. Vai ter uma descrição dele. Opa. Então tem um texto introdutório com uma descrição destacando as principais features, né, as principais características de funcionamento dele, né? E aí nós vamos encontrar muitas dessas tabelas e figuras que explicam como é o circuito integrado, o que ele faz. Então, figuras que nem eu botei na apresentação de diagramas, né, do funcionamento aqui, das ligações. Então, por exemplo, esse outro CI também, duas portas de 4 entradas também, as variantes. Então eu vou encontrar todas as informações e aqui tabelas. Vamos dar uma olhada numa dessas tabelas. Então tabelas aqui com características estáticas. Então aqui nós temos unidades, vejam só, microamperes, então estamos falando de correntes, tensões, correntes. Tá? Então nós vamos ver alguns parâmetros que a gente viu lá na apresentação aqui. VOL, tensão de saída em nível baixo, VOH, tensão de saída em nível alto, VIL, tensão de entrada em nível baixo, VIH, tensão de entrada em nível alto. E aqui nós temos vários valores. Vamos destrinchar isso aqui. Por exemplo, VOL, né? Se eu analisar essa coluna aqui do VDD, eu tenho 3 situações. Alimentação de 5, 10 e 15 volts. Bom, estou trabalhando com 5 volts no meu circuito. Então eu vou olhar essa linha aqui. Esqueço as outras. Aqui também. Vou olhar essa linha aqui dos 5 volts, esqueço as outras. E assim por diante. Então, assim que a gente interpreta a folha de dados. Tá? E aqui, limites para temperaturas indicadas. Menos 55 graus, menos 40, mais 85, mais 125, e aqui 25 graus, que nos Estados Unidos é a temperatura ambiente. Se trabalha sempre com 25 graus. Então a gente tem valores mínimos, típicos e máximos. A gente vai olhar isso aqui. VOL máximo, 005. Deixa eu marcar de outra cor aqui. 005. VOH mínimo, 495. VIL aqui máximo, 1,5. VIH máximo, 13,5. Então aqui a gente tem aquelas tensões, né, da régua que eu marquei para vocês ali na apresentação. E aqui nós temos correntes. Corrente quiescente, que é de alimentação do circuito integrado. Corrente de saída em nível baixo, nível alto. E aqui corrente de entrada. Ele não discrimina nível alto ou nível baixo. Uma corrente muito, muito pequena, né? Para esses circuitos aqui da ordem de microamperes. E aqui os limites de corrente de saída. Então aqui corrente de saída em nível baixo. Então vamos trabalhar aqui com o VDD de 5 volts. Vou marcar aqui. Tá? E aqui o 5 volts tem 2 casos aqui com VOs diferentes. Vamos botar esse VO aqui de 4,6 volts. Então, tipicamente, menos 1 mA, tá? E aqui 1 mA, corrente de saída em nível baixo. E nível alto. O sinal negativo, tá, ele se refere ao sentido da corrente elétrica, se ela está entrando ou saindo. Então, na apostila até eu descrevi para vocês isso. Vamos desenhar aqui porta NOR. Opa.
já errei aqui. Essa é uma NOR, é curva. Estava desenhando uma NAND, né? Porta NOR. Então aqui nós vamos ter a corrente I, ó. Na verdade a corrente, deixa eu apagar aqui, ela é sempre entrando para a porta. I, ó. Então se está em nível alto, né, ela é negativa, vejam menos aqui, porque ela sai. Vou marcar de vermelho aqui, ó. IOH, ele fornece, né? Então é como se a gente tivesse o menos IO. É por isso esse menos aqui. Bom, isso que eu queria mostrar para vocês, aqui o exemplo de datasheet, daí tem várias informações, né? Eu marquei na apostila que a gente tem condições de operação recomendadas, então nesse caso os limites de tensão de alimentação, características dinâmicas, tá? Então os tempos de propagação aqui, ó, a porta, TPHL e TPLH, para alimentação de 5 volts, deixa eu marcar aqui, ó, nós estamos falando de tipicamente 125 nanosegundos, máximo 250 nanosegundos. Tá? Então esse é um parâmetro que nos diz qual é a velocidade de operação da porta lógica. E aqui os limites máximos de funcionamento, então de temperaturas, por exemplo, qual é a temperatura, faixa de temperatura que o circuito integrado suporta, né? Aqui a temperatura durante solda, tá? Para quem vai soldar o CIs, ó, 265 graus, né? E aqui de dissipação de potência. Então são características elétricas ali de cada circuito integrado. Então isso que é um manual, uma folha de dados do circuito integrado.